Graça e paz, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado. Mais um despertar rico, divino e poderoso na tua vida, nessa manhã do qual o Senhor já nos despertou, para sermos alimentados pela tua santa e poderosa palavra. Amém? Terça-feira abençoada, cheia da graça de Deus. Só de nós termos aqui sido acordado e despertado pela mão do grande eu sou, já creio que é um motivo de grande alegria de você glorificar a Deus de onde você estiver. Só de você ter sido acordado. Não estou falando de coisas que tem para acontecer, ou que vai para acontecer, ou coisas que às vezes você está esperando. Mas se você está esperando vivo, glorifique ao Senhor. Amém? Terça-feira abençoada. Que o Senhor seja o condutor e o dirigente dos teus passos por onde você for. A palavra do Senhor fala muito conosco, né? E a gente sabe muitas palavras que às vezes o Espírito Santo crava em nós para a gente sempre trazer a memória. E alguns versículos que acabamos às vezes decorando, isso não é ruim, isso é bom. Mas além do decorar, você colocar para praticar, isso fica melhor ainda. Existe um salmo na Bíblia, Salmo 37, versículo 5. Confia o seu caminho ao Senhor, entrega o caminho ao Senhor, confia e do mais Ele fará. E a gente entrega, a gente confia, mas a gente tem que descansar também em tudo que formos entregar para o Senhor. Deus trabalha com tempo, né? Deus não trabalha com imediatismo, Deus não trabalha com coisas aceleradas, né? O Senhor é perfeito no que faz e tudo envolve tempo. E às vezes falta paciência em nós para esperarmos o tempo de Deus. Amém? Louvado seja Deus, vamos para a palavra. Estou aqui com uma palavra do céu que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra no livro de Reis, Segunda Reis, a chamada do profeta Elias e o ministério do profeta Eliseu. O profeta Eliseu sofreu um pouco de rejeição no seu chamado, após Elias ser arrebatado. No capítulo 2, vai narrar ali a história de alguns servos. Os filhos de Elias reconheceram que o Espírito de Deus estava sobre o profeta Eliseu. Mas a palavra fala no 16 que 50 homens fortes foram atrás de Elias pelas montanhas, imaginando que Deus tinha colocado Elias mais para o alto, afastado Elias dali e afastado ele daquele lugar. E Eliseu falou que Elias já tinha sido arrebatado. E por fim, depois tem uma outra passagem, no capítulo 2 mesmo, estou falando um pouquinho sobre de rejeição no chamado. Aleluia. Mas quando Deus coloca algo sobre você, quando Deus te escolhe para fazer o que você foi escolhido para fazer, não tem quem tire. O problema é nós estar fortalecido em Cristo aqui, para as coisas que vierem sobre nós não atrapalhar nosso chamado, né? Eliseu já tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, ele não se incomodou. Tanto é que tem uma passagem muito forte, não muito recitada, não muito pregada por pregadores, pastores, quando Eliseu faz um milagre após eles passarem pelo Rio Jordão. Tinha algumas águas ali, fontes de águas que não eram boas nem para tomar, não eram boas para nada. E Eliseu profetiza sobre aquelas águas, abençoa no nome do Senhor, e aquelas águas passam a ser águas potáveis, águas boas, e declara que não haverá mais morte nem mulher estéril ali. Então passa ali ter águas vivas, né? Quando falamos de águas vivas, falamos de quem? Do próprio Cristo, reinando sobre aquele lugar, trazendo para a nova aliança águas vivas, fontes de água vivas que fluirão dentro de ti. É vida em cima de vida. E algumas criancinhas zombam dele. Ele subindo após fazer todo esse milagre, a primeira chamada dele, algumas crianças, né, do qual a Bíblia fala que criança ali é relatada numa idade de 13 a 18 anos, jovens, pré-adolescentes. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias, no versículo 24, virou-se para trás, os viu quem o estava zombando e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. Então a gente vê que com as coisas de Deus, quando Deus coloca algo sobre mim, sobre você, você tem que estar sensível para entender. Para essas vozes não te atrapalhar no chamado, né? Elias já tinha subido e o chamado estava sobre Eliseu, sucessor de Elias. E foi dado porção dobrada, do jeitinho que Eliseu pediu para Elias. Aleluia. Se analisarmos os milagres, foi realizado mais milagres sobre Eliseu do que Elias. Aleluia. Mas essa passagem que me chamou aqui foi essa passagem, essa mudança, né? Da água estéril, da água ruim, da água que não tinha utilidade. Quando chama o profeta, e o profeta vai sobre aquela água, pede para trazer um cântaro, no versículo 20, coloca sal dentro, aleluia, e ele joga sobre a água. E disse, assim diz o Senhor,
tem curado essas águas, e não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. E assim as águas foram curadas até esse dia, segundo o dizer do Eliseu. Percebe a autoridade que tem no nome do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida?